É convidado deste jornal Armando Ferreira, presidente do Sindicato Nacional da Polícia. Muito boa tarde, bem-vindo. Bom, quer explicar-nos o que é que aconteceu? É um jogo que é adiado por falta de policiamento. O que é que aconteceu aos agentes que estavam destacados para este encontro? Muito boa tarde. O que terá acontecido, segundo eu sei, é que terão metido baixa médica e não terão comparecido ao serviço porque entraram de baixa. Tem ideia de quantos, para jogos desta dimensão, quantos agentes é que são necessários e aqueles que faltaram? Normalmente isso é feita uma avaliação do policiamento necessário. Este jogo, não sendo caracterizado se calhar como um jogo de risco, de elevado risco, teria menos elementos destacados. Ainda assim, é um jogo que exige a presença de uma quantidade substancial de elementos policiais, considerando o número de adeptos, quer de um clube, quer do outro, e a dimensão dos dois clubes, nomeadamente do Sporting. E portanto, isto revela bem a importância das forças de segurança. Quando fala de baixa, isto também de alguma forma revela o mal-estar que existe no setor, porque temos visto muitos protestos das forças de segurança a pedirem, nomeadamente, a questão do suplemento idêntico ao que é aplicado pela Polícia Judiciária. De facto, é evidente que os polícias não estão contentes com o que se está a passar e todos os dias nós estamos a observar, o público está a observar, o comum do cidadão, que os polícias estão a começar cada vez a desligarem-se mais do serviço e da sua missão de segurança pública. E isso é grave. Mas mais grave é termos um governo que apercebe-se do que está a passar e não resolve a situação, continua a empurrar os polícias para decisões cada vez mais radicais, digamos assim. Ainda hoje a plataforma dos sindicatos da PSP e associações da GNR emitiu um comunicado de uma carta que foi enviada ao Sr. Primeiro-Ministro, no qual alertava exatamente para o facto de que as estruturas sindicais e associativas começam a não ter controle sobre aquilo que está balizado pela lei. E começam a haver movimentos e iniciativas inorgânicas que ultrapassam o que é a dimensão sindical e associativa e que localmente começam a dar voz ao descontentamento dos polícias. Mas quer especificar o que é que está a dizer? Está a referir-se exatamente a quê? Eu estou-me a referir exatamente ao facto de que os polícias estão descontentes a nível nacional e que neste momento, se calhar, encontram formas que nunca utilizaram no passado para demonstrar esse descontentamento. Por exemplo, que tipo de formas é que estão a recorrer? Por exemplo, aquilo que está a acontecer neste momento no jogo de futebol, em que o policiamento é em serviço remunerado, uma parte, outra parte em serviço público, ou seja, uma parte é pago pelos clubes, outra parte é pago pelo erário público, portanto, pelo aquilo que é o serviço normal de polícia, e de facto, aquilo que os polícias estão a fazer é, de alguma forma, boicotar o policiamento. Mas não obtiveram compreensão por parte do Ministro da Administração Interna em relação a esta questão do suplemento? É porque estamos com o Governo em funções, não é? Com algumas limitações para poder executar certas matérias. Dizer o Ministro que é uma questão que pode e deve ser tratada na próxima legislatura não é suficiente? Não, neste momento não é. Não é, os polícias observaram algo que se passou esta semana que ainda veio agudizar mais a situação. Tivemos, portanto, o descontentamento dos agricultores, que de uma forma visível foi resolvido em 24 horas. Os polícias começaram a demonstrar o seu descontentamento, ainda o Governo não estava em gestão. E o Governo nada fez. O Governo entrou em gestão e ainda assim, mesmo depois de que muitos constitucionalistas disseram que poderia ser resolvida a questão, optou sempre por não o fazer. O Sr. Primeiro-Ministro tem estado em silêncio absoluto desde essa altura. E deixe-me que lhe diga, eu temo que isto vai cada vez ganhar maiores dimensões, vai-se alastrar a todo o país e pode... Mas comprometer determinado tipo de eventos, neste momento estamos a falar de um jogo de futebol. O que é que este descontentamento, o caso de falta de elementos, por questão de baixa, enfim, cansaço, todos os motivos que são sempre legítimos, que consequência é que isto poderá ter na realização de outro tipo de eventos? Olha, pode ter consequências se isto continuar desta forma, em que o Governo continua num silêncio ensurdecedor, que não diz nada, não faz nada, não quer resolver o problema. Eu temo que se calhar o Sr. Primeiro-Ministro não vai ficar em funções só até dia 10 de março, se calhar para além do dia 10 de março. Significa que as eleições legislativas de 10 de março podem estar em risco? Eu julgo que pode haver essa possibilidade, porque quem transporta os boletins de voto são as forças de segurança, quem transporta as urnas de voto são as forças de segurança e
se acontecer nesse dia algo semelhante ao que está a acontecer agora, e que ainda vamos ver o que é que vai acontecer nos próximos jogos de futebol, nomeadamente hoje do Porto e amanhã do Benfica, as coisas podem ganhar uma dimensão que eu espero bem e apelo mesmo ao Governo que se aperceba que os alertas que os sindicatos e as estruturas associativas da GNR têm feito ao longo destes dias todos, já vamos há mais de um mês com esta situação, e o Governo não resolve, o Governo se aperceba disso, o Sr. Presidente da República também se aperceba disto. E continua zangado com o Presidente da República ou magoado porque disse em várias entrevistas que não compreende o silêncio de Marcelo Rebelo de Sousa para com o setor. Não sou eu que não compreendo, são os polícias. Os polícias no seu todo não compreendem. Ainda hoje estão à espera que o Sr. Presidente da República vá ao Parlamento e dê uma palavra aos polícias. Por 2 vezes já o Sr. Presidente da Câmara de Lisboa lá foi. Ainda ontem eu estava no Parlamento e o Sr. Presidente da Câmara de Lisboa foi lá e falou aos polícias. É preciso os polícias sentirem que também, por parte de quem é o Presidente da República, por parte de quem é o Primeiro-Ministro, que ainda está em função, tem a sua profissão valorizada, tem alguém que se preocupe com eles. E aquilo que se está a passar é que nós estamos a evidenciar, por parte, quer do Governo, mas também por parte de outros partidos políticos, só palavras de apoio, de solidariedade, quando os polícias não querem apoio e solidariedade, querem um problema resolvido. Querem ter aquilo que os colegas da Polícia Judiciária tiveram. Ninguém põe em causa o direito que foi dado à Polícia Judiciária, muito pelo contrário, estamos totalmente favoráveis com ele. Querem um tratamento idêntico, queremos não é? Exatamente o mesmo tratamento. Então explique-nos lá, para quem de facto não está suficientemente inteirado das vossas reivindicações, o que é que poderia serenar as forças de segurança? O que é que vocês pedem para de facto possa este descontentamento ser minimizado por parte da classe? Olha, aquilo que os polícias pedem, as estruturas sindicais enquanto representativas dos polícias também querem, basicamente é isto, é uma valorização profissional e salarial dos polícias. E estão a pedir quanto de aumento, por exemplo? Há aqui um número fixo? Nós, neste momento, estamos numa situação em que tanto estamos preocupados com a situação do salário base dos polícias, que está cerca de 160 euros acima do salário mínimo nacional, como estamos preocupados com o facto de que o Estado português valorizou o risco dos profissionais da PSP da GNR em 68,96 € e valorizou o risco dos nossos colegas da Polícia Judiciária, neste momento, acima dos 1.000 euros. Portanto, há aqui uma proporção e uma desigualdade tremenda. E isto foi a gota d'água para muitos anos de maltratos que sucessivos governos, não foi só este, mas sucessivos governos fizeram aos profissionais da PSP e da GNR. É preciso dizer que os profissionais das Forças de Segurança estiveram congelados desde o dia 1 de outubro de 2005 até dia 31 de dezembro de 2017. Estivemos congelados 12 anos. As nossas carreiras basicamente não tiveram progressão. Não tivemos aumentos salariais e o salário mínimo nacional ia aumentando e os ordenados dos polícias iam se mantendo. Eu dou como exemplo algo que já disse várias vezes. Eu, quando entrei para a Polícia de Segurança Pública, o meu salário, há cerca de 30 anos atrás, era quase 2,5 vezes o salário mínimo nacional. Neste momento, o meu salário atual não é 2,5 vezes o salário mínimo nacional, é menos. E quem entra para a Polícia, a diferença são só 160, 170 euros. Isto não é a maneira de valorizar as forças de segurança e não é querer profissionais mal pagos que depois se exige desses profissionais um bom desempenho na sua missão policial. E o que é que o Governo foi dizendo quando ouvia as vossas reivindicações? O Governo ainda não disse nada. Essa é uma das questões que neste momento ainda mais revolta os polícias. Nós tivemos uma reunião marcada com o Sr. Ministro da Administração Interna, acabou por aparecer a Sra. Secretária de Estado da Administração Interna, que nos disse simplesmente não tenho nada para vos dar. E, entretanto, o Governo entrou em, como nós utilizamos esta expressão em comunicações policiais, em silêncio rádio. Ou seja, nunca mais disse nada, não há uma palavra. A única palavra que houve por parte de um órgão de soberania português foi, de facto, depois de uma entrevista que eu dei à Rádio Renascença, o Sr. Presidente da República ter vindo dizer que os polícias têm direito a ter igual equiparação ao suplemento de missão da Polícia Judiciária. Mais do que isso não foi dito. E o Governo acho que tem que se aperceber da gravidade daquilo que pode evoluir daqui para a frente. Nós, representantes
sindicais e associativos, enquanto membros da plataforma que foi constituída, estamos muito preocupados com o que se está a passar, mas também temos que dizer, a responsabilidade daqui para a frente não é nem das estruturas sindicais nem associativas, é do governo português. Nós estamos dispostos para ajudar o governo português a resolver isto. Mas o governo português tem que abrir imediatamente negociações com os sindicatos e com as associações para resolver a situação, porque senão isto vai se agudizar. E quando olhamos para este caso, percebemos que os efetivos são poucos, porque ao mesmo tempo que acontecia esta situação em Famalicão, tínhamos no Porto o jogo no Estádio do Dragão, temos a Operação Pretoriano, ou seja, houve aqui muita dificuldade de haver substituição dos elementos para se deslocarem para o jogo entre o Famalicão e o Sporting. Foi isso? Porque há um risco de acontecer algo semelhante no jogo do Porto. A PSP terá contactado com o senhor juiz que está a tomar conta dessa operação e terá dito se havia possibilidade de suspender tanto os interrogatórios para que os elementos da Unidade Especial de Polícia que se lá encontravam poderem ser deslocados para reforço do policiamento ao Estádio do Porto, porque, eventualmente, há o risco de, também no Porto, vir a acontecer um bloqueio, de alguma forma, provocado por elementos policiais que não vão trabalhar. Ou seja, admite a possibilidade do jogo do Porto, hoje, no Estádio do Dragão, com o Rio Ave, poder não acontecer por a falta de agentes e de elementos das forças de segurança? Tal como nada previa que hoje acontecesse no jogo em Braga, no Porto, ninguém sabe se vai acontecer ou não. Eu posso lhe dizer que não sei. Sinceramente não sei. Porquê? Porque isto começam a ser movimentos inorgânicos, já não é uma questão de coisas organizadas, basta haver um elemento dizer vamos fazer isto e os outros sentirem que vamos fazer e vão. E isso está a acontecer, nomeadamente através das redes sociais, tem conhecimento disso? Isso está a acontecer. Isso está a acontecer, não vale a pena estar a dizer que não está a acontecer. Os senhores jornalistas têm também acesso a essas redes sociais e a esses grupos do WhatsApp e sabem perfeitamente que está a acontecer. Como é que se trava esse fenómeno, Armando Ferreira? Esse fenómeno trava-se muito simplesmente, neste momento, com a abertura de um processo negocial sério e rápido com o governo português, através daqueles que são os legítimos representantes dos trabalhadores da PSP e da GNR. E tem algum sinal de que há abertura para, mais uma vez, dialogar com os representantes da classe? Não temos sinal nenhum. Volto a repetir, da parte do governo não nos foi dado absolutamente nenhum sinal. Nós estamos completamente às escuras e temos feito aquilo que são as ações sindicais que nós consideramos legítimas e balizadas pela lei e temos, de alguma forma, querido demonstrar isso ao Governo com uma manifestação de 15 mil polícias em Lisboa, 20 mil polícias no Porto e, aparentemente, o Governo não escutou a voz dos 15 mil em Lisboa e dos 20 mil no Porto e está a querer levar isto longe demais. E é por isso que eu repito, o que quer que aconteça é da inteira responsabilidade de um governo que está a ser claro e competente em gerir esta matéria. Armando Ferreira, obrigada pela sua disponibilidade de estar connosco aqui.